A imunidade recíproca proíbe que os entes federados exijam impostos entre eles, mas essa proteção não pode ser alegada em qualquer situação, não. O Tributário na Lata está começando e temos pela frente um tema que é sempre muito difundido e você precisa saber realmente como ele funciona. Afinal de contas, eu estou aqui hoje para você para falar e para explicar em quais situações não cabe aquela famosa imunidade recíproca. Ó, a gente deve lembrar que a imunidade recíproca, ela proíbe que União, Estados, Distrito Federal e municípios exijam impostos uns dos outros. Portanto, o município não pode exigir IPTU de imóveis pertencentes aos estados, os estados não podem cobrar IPVA de uma frota de veículos pertencente à União, como também a União não pode cobrar o imposto de renda sobre o dinheiro auferido por estados, pelo Distrito Federal ou ainda pelos municípios. Bom, essa é a imunidade recíproca, você sabe muito bem como funciona. Ah, mas tem mais. Essa imunidade, ela afasta impostos sobre o patrimônio, sobre a renda e sobre os serviços de todos os entes federados. Estamos combinados? Tá certo, né? Bom, por outro lado, por mais abrangente que seja essa proteção constitucional, afinal de contas, um dos seus principais objetivos nessa situação é assegurar o Pacto Federativo, a própria Carta Magna se preocupou em estabelecer limites. Ou seja, ela considerou situações sobre as quais a imunidade recíproca não poderia recair. O que eu estou falando, você encontra lá no parágrafo 3º do artigo 150 da Constituição. E lá vamos nós descobrir que a imunidade recíproca não se aplica ao patrimônio, à renda ou aos serviços. Relacionados com o quê? Primeira situação, relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados. Essa é a primeira situação. Segunda situação, quando haja uma contraprestação ou um pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. E ainda, também, uma última situação, não exonera o promitente comprador da obrigação de pagar o imposto relativamente ao bem imóvel. Bom, a primeira situação que não mantém a imunidade é aquela em que o poder público explora atividades econômicas para as quais não exista o mesmo benefício para as empresas privadas. É o caso de um banco estatal estar imunizado ao pagamento de impostos, enquanto os bancos privados não têm essa proteção. No mínimo, essa situação, exatamente essa que eu descrevi, ofende a livre iniciativa e a liberdade de concorrência. Bom, naquele mesmo dispositivo que eu citei, a Constituição Federal informa que também a imunidade não deve ser aplicada quando se trata de um serviço público remunerado pelo usuário através do pagamento de preços ou tarifas. Aqui é muito bom e a gente precisa tomar cuidado porque a simples cobrança de um preço público ou da tarifa pelo usuário, ou seja, quando há esse tipo de exigência isoladamente, só isso não é suficiente para afastar a imunidade. Segundo o Supremo Tribunal Federal, pode muito bem, por exemplo, o serviço de água e esgoto ser prestado por uma empresa pública ou, eventualmente, por uma sociedade de economia mista que exige o pagamento da tarifa, e isso não necessariamente significa que a administração pública está buscando lucrar com essa operação. Mas, pelo raciocínio inverso, se quem presta o serviço público, por exemplo, através de uma permissão ou uma concessão do poder público e cobra o preço público ou a tarifa e ainda assim visa o lucro, bom, é natural que a incidência de impostos, neste caso, ela prevaleça. É bem o caso de uma concessionária de vias públicas que conquista o direito de explorar uma determinada rodovia por 10, 15, 20 anos. E aí, nessa situação, é natural que ela cobre o pedágio. E lembra, pedágio tem natureza de preço público. Mas qual é o objetivo nessa situação dessa permissionária ou dessa concessionária? O objetivo é que, com isso, ela consiga obter lucro. E, obviamente, numa situação como essa, esse serviço ele deve ser tributado. Ora, por fim, o artigo 150, parágrafo 3º, indica também que o promitente comprador de um imóvel público não estará dispensado do pagamento do imposto
referente à transmissão do bem. Pensa assim, ó, se eu, particular, eventualmente negocio e compro um imóvel